Educação para o trânsito nas escolas é ponto-chave e uma questão de honra para nós da Tecnodata Educacional e do Portal do Trânsito. A Tecnodata desenvolveu metodologia e materiais didáticos especificamente para levar esse despertar da percepção de riscos nas crianças, desde a educação infantil até o ensino médio. E teríamos feito isso independente de qualquer demanda legal, porque entendemos que trânsito é um desses assuntos que precisa ser tratado no dia a dia das pessoas. Bem, mas nós temos exigências legais. O Código de Trânsito Brasileiro, no seu conhecidíssimo capítulo sobre educação para o trânsito, tem lá no artigo 76 uma regra muito clara, dizendo que educação para o trânsito tem que acontecer da educação infantil até o ensino médio e ainda no terceiro grau. Estava expresso assim lá em 1998, quando começou a vigorar o nosso atual Código de Trânsito Brasileiro, Lei 9.503. Mas de lá para cá, pouquíssima coisa foi efetivamente feita. Convém registrar, com honrosas exceções, com ilhas de excelência, mas nós somos um país muito grande. Vamos aos números. Considerando o primeiro e segundo ciclos do ensino fundamental, do primeiro ao nono ano, nós temos um total de 106.377 escolas, são dados do INEP, do Ministério da Educação, sendo que 76% delas, a grande maioria, são escolas públicas, 81.038 escolas públicas. A maioria dos municípios, 68.000, estaduais 12.000, federais 690. E tem a rede privada, que fica com 23,8% desse total, são 25.339 escolas. Bem, e os alunos matriculados? Nós temos um total de matrículas de 26.844.824 crianças matriculadas do primeiro ao nono ano. 14 milhões no primeiro ciclo e 12 milhões no segundo ciclo. E essa mesma fonte diz que 84,1% desse total de alunos matriculados estão em escolas públicas. Bom, uma observação super importante aqui para essa análise é que o número de matrículas vem diminuindo desde o ano de 2014. Entre 2014 e 2023 caiu 12,3%, o que tecnicamente está sendo atribuído ao declínio demográfico. Mas se colocarmos aqui o número de crianças que não está na escola, e se nós considerarmos o absenteísmo e o abandono da escola, nós vamos ver que, mesmo que nas escolas a educação para o trânsito fosse aquilo que sonhamos, ou aquilo que está na lei, que deveríamos estar fazendo, ainda assim, não estaríamos atingindo 100% das crianças. E tudo bem, desde que a maioria das crianças estivesse sendo atendida, nós até poderíamos estar nos dando por contentes. Ainda em relação às referências legais para que o tema trânsito esteja em sala de aula, é preciso dar uma olhada na BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, que às vezes é utilizada por algumas escolas para justificar por que não tem aulas de trânsito. Acontece que a BNCC não trata o tema trânsito como obrigatório, apenas permite que ele seja abordado de forma transversal, isso é, dentro e através de outras disciplinas, como ciências, geografia, projetos interdisciplinares e por aí vai. Afinal, o trânsito é um tema transversal por excelência. Professores que já experimentaram se encantaram, porque dá para ensinar trânsito com história, com artes, com educação física. É realmente fácil de se fazer a transversalização, mas como não está na BNCC, resta uma esperança para nós, que somos educadores de trânsito, que, por exemplo, no contraturno escolar, que gera demandas por mais atividades, o trânsito encontre ali espaço e vez. Bem, isso não tem sido tão realidade quanto imaginamos. Na prática, nós podemos dizer que poucas escolas adotam o tema.
através de programas, às vezes com a Secretaria de Educação do município ou do estado e muitas vezes com o órgão de trânsito do município ou estadual, às vezes o DR, às vezes o Detran, que é, sem sombra de dúvida, o candidato preferencial para fazer isso e que muitas vezes é feito com apoio de projetos federais, como o da PRF, o Festival Estudantil Temático de Trânsito da PRF, é bem conhecido. Enquanto isso, escolas privadas geralmente incluem trânsito como atividades pontuais, com semanas temáticas ou parcerias com os órgãos de trânsito. E aqui cabe um parênteses. A BNCC não diz que não se deve trabalhar trânsito, então não serve como desculpa. A BNCC também diz, daí não está falando exatamente de trânsito, que a criança tem que receber educação dentro do contexto em que vive, utilizando as coisas do seu dia a dia como temas geradores de discussões e ambientadores para os conteúdos que precisam ser desenvolvidos. Ora, é difícil pensar em alguma coisa que envolva mais as pessoas do que o trânsito. Dele todos participamos todos os dias, de diversas formas, e é uma participação compulsória. E por ser um ambiente que oferece riscos, parece, por bom senso, que é um tema que não tem justificativa para não estar sendo tratado nas escolas. Qualquer um que vá olhar para este cenário vai ver que temos melhorado, pelo menos quantitativamente, a abordagem de temas relacionados a trânsito e mobilidade no dia a dia das pessoas. Esforços como a Semana Nacional de Trânsito, movimentos como o Maio Amarelo, têm proporcionado mais ocasiões de se falar de trânsito. O Observatório Nacional de Segurança Viária estima que 30% das escolas brasileiras desenvolvem alguma ação sobre o tema. Estados como São Paulo, Paraná, Minas Gerais têm iniciativas um pouco mais estruturadas, como o Detran nas escolas e similares. Mas mesmo estas, se formos procurar qual o número de escolas, de alunos, de famílias atendidas, encontramos números que às vezes causam preocupação. Primeiro porque são muito poucos. Primeiro porque são muito poucos. Por exemplo, o projeto Trânsito na Escola da PRF está presente em 2.000 escolas, mas lembram do número? Nós temos um total de 81.000 escolas. Convenhamos, é muito pouco. E segundo, porque vários destes programas têm uma duração muito curta. Eu mesmo, pela Tecnodata Educacional, que atendeu projetos bem importantes em vários Detrans pelo país ao longo desses anos, tive a oportunidade de capacitar professores, de ensinar a utilizar o material didático que estava sendo entregue e vi projetos maravilhosos durarem poucos meses ou, no máximo, poucos anos, geralmente atrelados à duração do mandato do governante que aprovou o projeto. Ou seja, como tantas coisas importantes no Brasil, a educação para o trânsito também fica atrelada aos curtos períodos das administrações públicas. E aí reside um problema talvez maior do que a pouca abrangência das nossas iniciativas. Porque quase todos os programas terminam atrelados à vontade, à decisão e às ações de uma determinada administração do município, do órgão de trânsito do Estado ou da União. Ou seja, não está sendo tratado como uma política pública. Educar para o trânsito merece um tratamento como se faz na área de saúde. Independente de estarmos ou não num ano de eleição, independente de quem está entrando ou saindo do governo, as campanhas de vacinação, que aqui tomo como exemplo, persistem, porque é algo que interessa o país, a nação brasileira, e que não deveria ser utilizado como bandeira de realizações pontuais deste ou daquele administrador. Para quem ama educação para o trânsito, está aí um aspecto bem importante de ser lembrado. É muito bom uma visita de um agente de trânsito na sala de aula, é muito bom que tenhamos alguma comemoração na Semana Nacional de Trânsito, no mês de maio, mas trânsito é todo dia. Mesmo que a escola, com suas 40 semanas letivas, fizessem de tudo, o ano tem 52 semanas, das quais tiramos 1, 2,
4, 5 para falar desse assunto. Menos mal, mas ainda muito longe do suficiente. Precisamos olhar para nossas crianças em idade escolar e nos perguntarmos que preparo de fato estamos dando para esse cidadão brasileiro que estará no nosso lugar daqui a pouco. Estamos falando não só dos riscos que nossas crianças estão correndo hoje, mas também de como os futuros administradores vão encarar o desafio da violência no trânsito. Para um país que tem um programa com as pretensões e potenciais de um Penatrans, estamos fazendo muito pouco. Olhe para a escola do seu filho do vizinho, do seu sobrinho, do seu afilhado. Olhe para as escolas aí no seu município e veja quantas têm um programa de educação para o trânsito. E por programa, entenda, não é só a visita do agente de trânsito, não é uma tarde brincando numa cidade mirim, não é uma semana ou um mês no ano. É um preparo efetivo para perceber os riscos no trânsito e se sair bem, não se envolver em acidentes, sobreviver, contribuir para uma sociedade mais humanizada e um trânsito mais seguro. Essa é uma missão que só a educação pode dar conta.